Oi Marlene, resolvi fazer então um videozinho, porque no áudio vai ficar muito comprido e aí fica chato, né? A questão do jejum precisaria evidentemente ser melhor preparada para ficar uma coisa assim mais completa. Mas em linhas gerais, o jejum ele é praticado, se não por todas as religiões, por quase todas. E na Bíblia ela virou, vamos dizer assim, uma ordem através de Moisés. No capítulo 16 de Levítico, Moisés dá uma ordem e a partir de então, essa ordem do jejum, ela vira uma norma, uma obrigação, vamos dizer assim, que todo judeu obedece e obedece até hoje. Como você sabe, os judeus ainda aguardam a vinda do Messias, então esse dia estipulado por Moisés, ele recebeu o nome dado pelos judeus de Yom Kippur. Em 2020, ele vai ser celebrado no dia 27 de setembro, começa no dia 27 de setembro e termina no dia 28 de setembro. É um dia porque o judeu considera o dia o final de um dia, início do outro. E ele está registrado em Levítico. Eu vou ler para você. Levítico do capítulo 16, versículo 29 ao 31. Diz assim: este é um decreto perpétuo para vocês. No 10º dia do mês 7, do 7º mês. Existe toda uma relação, né, de números da Bíblia que nós evangélicos não damos, né, atenção, não consideramos isso como fato, mas existia, por exemplo, descansar no 7º dia, e aqui tem a questão de que no 7º mês de cada ano, uma vez por ano, no 7º mês, no dia 10, eles teriam que fazer esse jejum. E o judeu, como você sabe, ele obedece um outro calendário que não é o nosso. Então agora, por exemplo, ele não está em abril, ele está no mês de Nissi, eu não me lembro agora o nome, mas é uma coisa assim, começa com N. E a numeração também não bate com a nossa. O ano também, evidentemente, não bate com o nosso, porque nós começamos a contar a partir do ano que se supõe ser o ano do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles estão atualmente, em 2020, no ano 5.780, né? Ano 5.780, que supostamente é o ano desde a criação de Adão até os dias de hoje. Mas enfim, então Moisés dá essa ordem, que está lá em Levítico, no capítulo 16, que no 7º mês, no dia 10, eles teriam então que fazer o jejum. Em algumas versões aparece como jejum e outras não diz jejum, diz ou humilhação ou aflição. Nessa versão fala assim, ó: no 10º dia do 7º mês, vocês se humilharão a si mesmos e não poderão realizar trabalho nenhum, nem aquele que é o nativo da terra, o judeu, como o estrangeiro. Porquanto nesse dia se fará propiciação, ou seja, as ofertas, os sacrifícios, para vocês se purificarem. Então, perante o Senhor, vocês estarão puros de todos os seus pecados. E isso é uma coisa assim, muito gratificante e ajuda muito na compreensão. Se um dia vocês forem lá fazer o passeio bíblico nos jardins do Templo de Salomão em São Paulo, de jardim mesmo vocês não vão ver quase nada, mas o que é fantástico é que eles têm uma tenda montada com todo passo a passo de como era feito essa propiciação, esse sacrifício, a questão de como chegava com o animal para ser sacrificado, a pessoa que ia receber o perdão dos seus pecados, ela colocava a mão sobre a cabeça do animal, transferindo do corpo do pecador para o animal os pecados cometidos. Então o que Moisés está estipulando no capítulo 16 é o perdão dos pecados das pessoas. Esses pecados iriam ser então transferidos para um animal. Então era assim que eles faziam, e isso vai até hoje. Aí, a partir dessa orientação de Moisés,
os judeus começam então a ampliar o entendimento de todas as leis que Moisés deu. E eles começaram a fazer jejum para outras ocasiões, por exemplo, quando eles iam para uma guerra, ou antes de ir para uma guerra, para ter o favor de Deus, eles jejuavam para que pudesse vencer a guerra. Ou quando eles tinham cometido algum pecado e chegava um profeta, então ele ia lá e jejuava. Davi, por exemplo, quando soube que o filho, fruto do pecado que ele teve com Batseba, iria morrer, ele foi lá e jejuou para ter o favor de Deus, e Deus não mudou a sentença. Ele disse que o menino ia morrer, e de fato o menino iria morrer. Mas então se criou, a partir dessa ordem de Jesus, a prática de fazer o jejum, ou uma vez por ano, que era obrigatório, todo judeu fazia isso. E além disso, fazia em outras ocasiões para conseguir o favor de Deus. Mas isso chegou numa situação tão complicada que se tornou um rito que ele acabou perdendo o propósito. A ponto de, na época de Jesus, os fariseus jejuarem toda semana, toda segunda-feira e toda quinta-feira. E aí tinha uma situação de mostrar que estava jejuando. E isso foi muito condenado por Jesus. E tem um versículo que ele fala sobre isso, né? Jesus diz assim, ó, certa vez Jesus estava observando e ele viu que subiu no templo um fariseu e um publicano. O fariseu era o cara que seguia todos os rituais da lei de Moisés, da religião, vamos dizer assim, que era o religioso exemplar. E o publicano era o cara ferrado, cheio de pecado, que tinha uma vida torta, e às vezes essa interpretação de vida torta era tão somente por ele não obedecer, né, rigorosamente tudo aquilo que o judaísmo determinava. Então era considerado um publicano. E os dois foram para o templo para orar, e Jesus estava observando. E Jesus comenta a oração do fariseu. Ele diz o seguinte: o fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os demais homens, ladrão, injustos, adultos, nem ainda como esse publicano, né, que está aqui do meu lado. É o que ele queria dizer. E aí o fariseu diz: eu jejuo 2 vezes por semana, ou seja, na segunda e na quinta-feira, como mandava a orientação dos fariseus, né? Dou os dízimos de tudo quanto possuo. E Jesus diz o seguinte: o publicano, porém, estando em pé, de longe, provavelmente com vergonha, não queria nem levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Deus tem misericórdia de mim. Deus tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. E Jesus disse: eu lhes digo que o publicano desceu justificado para casa, e não o fariseu. E aí Jesus diz: porque qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Qualquer que se humilha, será exaltado, e qualquer que se exalta será humilhado. Acho que eu tinha trocado, né? Enfim, e aí tem uma outra situação em que a gente vai para a pergunta, né? Ah, mas então no Novo Testamento a gente não precisa jejuar, porque o jejum foi estipulado por Moisés. Depois tem essa situação de Jesus ter dito que o publicano que foi justificado para casa. Não. Nós temos um outro momento no Novo Testamento, e é muito interessante porque é logo depois da oração do Pai Nosso. É uma coisa que a gente acaba não prestando atenção. Mas em Mateus, no capítulo 6, na sequência da oração do Pai Nosso, Jesus diz assim: quando vocês jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que estes já receberam a sua recompensa. E aí Jesus dá a instrução: quando você jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto. Ou seja, vida normal.
para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vê você em secreto saberá que você está jejuando. Claro, né? Se você está em casa, coisa parecida, não tem como a sua família não saber que você não está jejuando, porque chega o momento de sentar à mesa, você fala assim, não vou comer, não vai comer por quê? Né? E aí, né? Evidentemente que não tem como passar dentro da família. Mas não para as pessoas, não divulgar nas redes sociais, estou em jejum, em oração, estou me consagrando hoje, como a gente vê muitas vezes por aí, inclusive líderes evangélicos fazendo isso. E Jesus diz, porque o Pai que vê você em secreto te recompensará. Agora, essa recompensa não é uma recompensa de barganha. Então eu vou fazer o jejum porque Deus vai me recompensar e vai me dar aquilo que eu quero. Uma das explicações do porquê fazer o jejum, ela segundo alguns teólogos, e tem muitos pensadores que vão nessa mesma linha, é que a questão de passar fome, você fica lembrando de comida o tempo todo, que você necessita de comida. E é esse mesmo exercício que se faz no jejum. Você fica lembrando que você precisa de comida, e você deve lembrar que você depende tanto do alimento espiritual quanto do alimento material. E que nós, na maioria das vezes, acabamos negligenciando o alimento espiritual porque nós estamos aparentemente supridos, mas não estamos, porque a própria palavra fala que o espírito é forte, mas a carne é fraca. Então, quando nós jejuamos, nós abrimos mão do alimento para nos lembrarmos e desligarmos de todas as demais coisas para ficarmos com aquilo que é o mais importante, que é a comunhão com Deus, que é a conexão com Deus. E há um outro versículo também, no Novo Testamento, da época de Jesus, que questionaram, dizendo, né, Jesus, os teus discípulos não jejuam, e os discípulos de João Batista jejuam. E Jesus disse, eles não jejuam porque quando você vai numa festa de casamento, você não vai lá para jejuar, você vai lá para comer, para se divertir. E Jesus estava dando a entender, e aí ele fala, né, que chegará o tempo que eles também vão jejuar. E Jesus deu a entender que ele era o noivo, eles estavam em festa junto com o noivo, então não fazia sentido jejuar. E Jesus mesmo, nós temos o registro de uma ocasião que Jesus jejuou, que foi um jejum de 40 dias. Então, nós precisamos deixar claro que entender que o jejum, sim, é para o Novo Testamento, mas ele é para uma situação específica em que você tenha condições de fazer isso, porque existem pessoas que por uma limitação de saúde não tem como fazer jejum. Por exemplo, uma pessoa que fez uma cirurgia de estômago, que precisa comer de 3 em 3 horas, ela não tem como fazer o jejum. Uma pessoa que tem diabetes ou está por um determinado tratamento de saúde, ela não tem como fazer o jejum, então não vai fazer o jejum. Então o jejum, ele não tem um sentido de obrigação que você tem que obedecer em certas ocasiões, como se fazia no Antigo Testamento, ou como os judeus fazem ainda hoje, que uma vez por ano eles obedecem isso. Nós podemos fazer para ter uma melhor conexão com Deus, né? E eu gosto de fazer isso, comparar isso, Marlene, com relação, por exemplo, ao sinal da internet. Num dia normal, eu recebo lá, por exemplo, um vídeo pelo WhatsApp e eu quero baixar. O sinal da internet está boa, eu vou lá, clico lá no vídeo do WhatsApp e ele carrega e abre. Mas se tiver muitos aparelhos na minha casa conectado ao sinal, o vídeo vai ficar difícil para carregar. E às vezes acontece de eu esperar, por exemplo, um horário que as pessoas em casa não estão usando a internet para poder, então,
baixar um vídeo maior. E aí o vídeo baixa rapidinho. Mas às vezes acontece que mesmo nessa situação eu não consigo baixar o vídeo, mesmo o sinal da internet estando forte. Por quê? Porque o meu aparelho, o meu celular, ele está com tantos arquivos que eu não tenho mais memória, não tenho mais capacidade de receber coisa nova. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso deletar coisas do meu celular para que haja espaço para eu receber um novo arquivo, um novo vídeo, o que quer que seja. E com o jejum é mais ou menos isso. No dia a dia, a gente tem tanta coisa na cabeça, coisa que a gente tem que fazer, que deixou de fazer, responder mensagem, etc e tal, que a gente não disponibiliza espaço para Deus. E aí, quando a gente faz o jejum, a gente separa um tempo para orar, para estar com o Senhor. A gente não quer ficar se envolvendo com muitas coisas, até para não sair desse momento de estar separado com Deus, né? Para não perder a bênção, vamos dizer assim, para que não venham coisas que nos tiram do sério, etc e tal. Então nós nos separamos para o Senhor. Então é nesse sentido o jejum, é de nos aproximarmos do Senhor, de dizer: Pai, eu estou parando com todas as coisas para dizer que eu quero nesse momento estar com o Senhor. Mas é interessante como o Novo Testamento nos dá esse equilíbrio para não ficar, Marlene, na questão dos rituais, né? Porque aí vem Paulo e ele diz assim, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer coisa, faça para a glória de Deus. Então, uma pessoa que nunca jejuou na vida, ela pode ter um relacionamento com o Pai, com Deus, melhor do que eu e você. Então, o grande fato é sempre nós nos aperfeiçoarmos no nosso relacionamento com o Senhor. Eu gosto muito de questionar o motivo das coisas. Uma vez, por exemplo, Nicodemos perguntou para Jesus como é que era a questão de nascer de novo. E Jesus falou assim: olha, você não vai ter condições de entender, não vou te explicar. E a questão do jejum, na minha opinião, tudo isso que eu te falei, é uma explicação muito rasa, porque a partir do momento que você começa a entender que você é amada por Deus, que eu sou amado por Deus, eu posso romper orientações que são dadas por conta do meu relacionamento com Deus, sabe? A palavra fala que Deus não quer ofertas e sacrifícios. Deus quer um coração quebrantado. Até a época de Jesus, existia uma briga entre os samaritanos e os judeus para saber qual que era o local em que deveria ser usado para adorar a Deus. Deus falou assim: não é o local, né? Você tem que adorar a Deus em espírito e em verdade. Então, o negócio, o X da questão é aproximar o relacionamento que nós temos com o Senhor. Isso que vai fazer toda a diferença. Nós precisamos entender por que Enoque andou com Deus de tal maneira que ele foi arrebatado lá em Gênesis ainda. Nós precisamos entender por que um cara depressivo como Elias foi arrebatado. O que é que esse pessoal tinha de relacionamento? Como é que eles se relacionavam com Deus de tal maneira que eles conseguiram ultrapassar os demais relacionamentos que as outras pessoas tinham com Deus, entende? Então, isso, na minha opinião, que é o mais importante. Não é a quantidade de vezes que a gente vai jejuar. Jejuo, não jejuo muito, mas eu tenho buscado entender Deus não como o Todo-Poderoso, o juiz do universo, mas Deus como Pai, Deus que me ama, porque existe uma diferença gigantesca entre você saber que Deus te ama e você se sentir de fato amado, amada, entende? Então, a partir do momento que a gente se sente amado por Deus,
A nossa vida com as pessoas muda e a nossa vida com Deus também muda. E é isso que nós precisamos fazer. Já que você está sendo tocado por Deus para entender melhor o jejum fala, entre outras palavras, de um relacionamento profundo com o Senhor, porque você está parando com aquilo que te dá prazer de comer, com aquilo que te mantém vivo, para dizer, eu quero chamar, Senhor, a sua atenção, para dizer, olha, eu estou aqui fraca, debilitada, mas quero me relacionar com o Senhor. E Paulo teve uma experiência que o Senhor disse que é na minha fraqueza, na fraqueza de Paulo que o poder do Senhor se aperfeiçoava. Então é na minha fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Porque quando eu estou forte, eu acho que eu me basto e eu vou para as minhas lutas, para as minhas batalhas. Mas quando eu sei que eu estou fraco, eu preciso recorrer ao apoio de Deus, à ajuda de Deus, ao socorro de Deus. E aí Deus pode fazer aquilo que Ele quer fazer, do jeito que Ele quer fazer, no momento que Ele quer fazer. É fantástico. Enfim, minha irmã, é um tema muito bom, muito importante. Nós não entendemos a fundo o jejum, temos muitas explicações, mas o básico é isso. Deus abençoe você, viu?